Glória a Deus. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui. Último culto aí do ano, né? Amém. 2024 aí foi um ano abençoado, um ano de muitos desafios, mas estamos aí terminando aí com muita alegria no nosso coração. Então louvo a Deus aí pela sua vida. Amém, queridos? Bem, no dia de ontem eu terminei o 13º livro desse ano de 2024, né? Então li 13 livros nesse ano fora a Bíblia, né? A Bíblia ainda não cheguei a completar, estou no livro de Atos, mas um dos livros que eu li, esse último livro, um livro do pastor Clayton Nantes, onde eles falharam, a importância da presença do pai na formação do caráter do filho, né? Então terminei esse livro ontem e esse livro então me motivou a tratar de um assunto nessa manhã de hoje, né? Então a mensagem não é sobre o livro especificamente, mas peguei algumas coisas, né? E o livro me motivou a trazer essa reflexão para a igreja, amém? Então quero convidar todos vocês a abrirem as vossas Bíblias comigo ou acompanharem aqui no telão. Vamos ler o texto de Malaquias capítulo 4, os versículos 5 e 6. Então Malaquias 4 é o último capítulo da Bíblia e os versículos 5 e 6 são os últimos versículos da Bíblia. Então nós vamos ver da Bíblia não, do Antigo Testamento, né? Falei da Bíblia, do Antigo Testamento, da Bíblia no Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui como o Antigo Testamento ele é finalizado. Nós vamos ler Malaquias capítulo 4, como eu falei, o último capítulo do Antigo Testamento, e os versículos 5 e 6, os últimos versículos do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, queridos? Então, baseado nesse texto, o tema da mensagem que eu quero compartilhar nessa manhã é pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais. Então o profeta Malaquias, ele termina a sua fala, ele fecha o Antigo Testamento com essas palavras: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então é baseado nisso que o tema da mensagem é pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais. Apesar de ser uma mensagem aí mais dirigida aos pais e aos filhos, esses princípios eles servem para todos os relacionamentos familiares também. Você pode aplicá-los com seu cônjuge, com seus irmãos, com seus avós, com seus tios, com seus primos, enfim. Mas como a nossa igreja é uma igreja formada de vários pais, e todos nós de alguma maneira somos filhos, essa mensagem é uma mensagem para você. Posso ouvir um amém? Então, baseado nesse tema da mensagem, a pergunta mais importante a ser respondida nessa manhã, a pergunta problema dessa mensagem é: como os pais podem converter o coração aos seus filhos? E como os filhos podem converter o seu coração aos seus pais? Ou seja, quais são os comportamentos dos pais convertidos aos seus filhos? Quais são os comportamentos dos filhos convertidos aos seus pais? Mas antes de responder a essas perguntas, vamos entender o texto. Nós precisamos entender o texto, né? Então nós lemos o texto, agora vamos explicar o texto e depois nós vamos aplicar o texto nas nossas vidas. Então esse texto diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. E o profeta Elias seria responsável por converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Quem é esse profeta Elias? Então preste atenção, Elias aqui nesse texto é uma referência a João Batista,
que foi o primeiro profeta do Novo Testamento. E João Batista, ele veio no poder de Elias, ele veio na mesma unção de Elias. Se você comparar o ministério de Elias no Antigo Testamento com o de João Batista no Novo Testamento, você verá que os ministérios são semelhantes, ministérios assim meteóricos, ministérios que chamavam o povo a um arrependimento. Então, para quem não sabe, Elias foi um profeta do Antigo Testamento e a sua história está relatada no livro dos reis de Israel. E Elias, ele aparece do nada e ele profetiza que não choveria em Israel. E durante 3 anos e 6 meses não chove em Israel. Depois de 3 anos e 6 meses, ele ora novamente e volta a chover em Israel. E nesse intervalo entre a estiagem e a volta da chuva, ele tem um desafio poderoso contra os profetas de Baal, contra os profetas de Aserá, no alto do Monte Carmelo, onde ele faz fogo descer do céu. E essas experiências de Elias chamam o povo ao arrependimento. O povo naquela época estava desviado do Senhor, vivendo numa idolatria tremenda. Então Elias tem esse ministério de chamada do povo de Israel ao arrependimento. E ele era uma pessoa muito exótica. A Bíblia diz que ele se vestia de peles de camelo, trazia um couro na cintura, talvez os cabelos um pouco compridos, né? Enfim. Então era uma figura exótica. E quando você olha João Batista no Novo Testamento, você vê a mesma figura exótica, um homem que se vestia também de peles de camelo, cinto de couro na cintura, ele tinha uma dieta especial, ele comia gafanhotos e mel silvestre, e ele aparece aparentemente do nada, pregando ali no deserto da Judéia o batismo de arrependimento e preparando o caminho para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Elias que o profeta Malaquias está falando é João Batista. O ministério de João Batista foi pregar o arrependimento, foi preparar o caminho para o ministério do Senhor, foi fazer com que pais se convertessem aos seus filhos, filhos aos seus pais, para que o caminho fosse pronto para o ministério de Jesus. Isso está muito claro na Bíblia. Por exemplo, certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, mestre, disseram que Elias deveria vir primeiro. E ele disse: Elias já veio. Elias já veio, se referindo a João Batista. E em Lucas capítulo 1, versículo 17, já vamos ler o texto, mas ali, no contexto desse versículo, o anjo, ou um anjo, ele aparece para Zacarias. Zacarias era um sacerdote e ele foi o pai de João Batista. E Zacarias estava ali ministrando no templo, cumprindo o seu turno, e de repente um anjo aparece para ele, e o anjo, provavelmente aqui Gabriel, anuncia para ele que ele seria pai de um menino, apesar de ser já um homem velho. E o anjo diz que ele viria no poder de Elias, e ele seria responsável por converter o coração dos pais aos seus filhos. Quer ver? Vamos ler o texto ali, Lucas 1,17. O contexto é esse que eu falei. Diz assim, o anjo está falando para Zacarias: e irá diante dele no espírito, falando aqui do filho dele, e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias com essa função. E esse profeta Elias se refere a João Batista, que foi usado por Deus para preparar o caminho ao Senhor. Amém? Então nós entendemos esse texto, lemos o texto, entendemos quem era esse profeta Elias, e baseado nisso agora vamos responder como os pais eles podem converter o seu coração aos seus filhos e como os seus filhos podem converter o coração aos seus pais. A primeira coisa já, não é um ponto da mensagem, mas é o arrependimento. Nós sempre falamos sobre isso. Nós vemos que João Batista ele pregou o batismo de arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender e nos converter verdadeiramente para vivermos esses princípios. Mas a primeira coisa que eu quero destacar sobre pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais é a seguinte: pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais dedicam tempo. Então, os pais dedicam tempo aos seus filhos e os filhos dedicam tempo
aos seus pais. Amém? Eu já tenho dito isso aqui na igreja, não é novidade para vocês, que o nosso bem mais valioso é o tempo. O tempo, se você perder, você não recupera mais. Por exemplo, se você perder o teu emprego, você pode recuperar. Se você perder dinheiro por algum motivo, você pode também recuperar. A saúde, talvez, às vezes é possível você recuperar a tua saúde, ter a tua saúde restabelecida. Mas o tempo que passou já era. O tempo perdido você jamais recupera. O tempo passa, as circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. E os pais convertidos aos seus filhos são aqueles que dedicam tempo aos seus filhos. Os filhos convertidos aos seus pais são aqueles que dedicam tempo aos seus pais. Olha só, vamos ler um texto aqui de Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Diz assim a palavra de Deus: E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então vejam que esse texto fala de um pai que transmite a palavra de Deus aos seus filhos. Quando? Quando está sentado, quando está andando, quando está deitado, quando está levantando. Em outras palavras, está falando de um pai que dedica tempo aos seus filhos, que está constantemente com os seus filhos, transmitindo a eles a palavra de Deus. Então, queridos, eu repito, hoje a moeda mais preciosa da sociedade é o tempo. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, não é verdade? Pense aí, você investe tempo e dinheiro naquilo que você ama. A melhor expressão do amor é o tempo. Alguém até já disse que a melhor maneira de soletrar a palavra amor é T-E-M-P-O, tempo. Né? Veja naquilo que você investe tempo e é exatamente isso que você ama. Então, se nós dizemos que amamos alguém, mas não dedicamos tempo a essa pessoa, o nosso amor é da boca para fora. É um amor somente de palavras. E na primeira carta do apóstolo João, ele diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor não pode ser simplesmente de boca, não pode ser simplesmente de língua, tem que ser um amor de fato e de verdade. E o amor de fato e de verdade é o amor que investe tempo na pessoa amada. E o que nós ouvimos por aí de vários pais é que eles não dedicam tempo aos seus filhos porque eles estão trabalhando muito para dar conforto para os filhos, para dar televisão, videogame, iPhone, cama, né, uma escola boa, etc. Né? E claro, não vou dizer, por exemplo, você precisa trabalhar, realmente não é errado, nós falamos sobre isso. Todos nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso sustento. É muito bom quando nós conseguimos também colocar os nossos filhos numa escola boa, por princípios, cristã, é um investimento muito bom. Mas muitas vezes as pessoas estão tão focadas em dar para a família uma vida confortável que esquecem do mais importante, que é dedicar tempo aos filhos, que é dedicar tempo aos pais. Se nós não dedicarmos tempo para os nossos filhos, é sinal de que o nosso coração ainda não se converteu a eles. Porque por mais que você trabalhe, por mais que o seu trabalho exija de você, se nós amamos os nossos filhos, nós vamos encontrar tempo para ter com eles, sem dúvida nenhuma. Inclusive eu me lembro de uma experiência, já contei alguns anos atrás aqui na igreja. Eu estava num curso de meio de ano, né? Então quando eu estava na faculdade, nós tínhamos ali as semanas de férias, né? no meio do ano, e algumas faculdades abriam cursos assim de extensão para os acadêmicos. Né? Eu aproveitei aquelas semanas de folga para fazer um curso de extensão, e eu ia para o centro então ali de ônibus, né? E era no período da noite, e eu lembro que voltando ali da Carlos Gomes, pegando o Tarumã, o Alto Tarumã, não me lembro bem, de repente me deparei com um irmão que fez parte aqui da nossa igreja. E aí começamos a conversar, enfim, e ele falou que estava voltando da igreja dele. Né? Então ele frequentava ali uma igreja no centro da cidade. E conversando, ele disse que ele saía do trabalho todos os dias, já à noite, e ele ia para a igreja todas as noites.
Eu falei, cara, você vai para a igreja todas as noites? Todas as noites. Volta esse horário todas as noites? Todas as noites. E eu falei, a tua família, você não tem um dia com teu filho? Perguntei do filho dele, né? Sabia que ele tinha um filho. Ah, meu filho só quer saber de ficar na frente do computador, enfim. E eu comecei a insistir com ele. Falei, pô, mas será que ele não fica lá na frente do computador? Porque, pô, ele não tem um pai presente em casa. Comecei a insistir, mas o cara parecia um bagre ensaboado, né? Em nenhum momento ele admitiu que ele estava deixando ali a família dele de lado, enfim. Chegou um momento que eu pensei, bom, eu não sou responsável por ele, não sou pastor dele, eu não vou ficar aqui pegando no pé dele, né? Acabei mudando de assunto. Mas só para você ter uma ideia, mais tarde, o filho dele, já jovem, me procurou para ter um processo terapêutico comigo, né? Então, para você ver como são as circunstâncias, né? Então, a pessoa que se dedicava ao trabalho, se dedicava à igreja no restante do tempo, mas não tinha uma noite sequer para passar com seu filho ou com a sua família, né? Então ganha o mundo e perde a casa, por exemplo, né? Então eu me lembro que certa vez eu li a matéria de uma revista antiga, Lar Cristão, e ali tinha uma frase onde o autor dizia assim: é triste, mas real, são muitas as famílias que têm acabado devido à maldita frase, não tenho tempo. E é verdade, né? Então, se nós queremos converter o nosso coração aos nossos filhos, e se você que é filho quer converter o coração aos seus pais, então você precisa investir tempo nesse relacionamento. É como aquela história, né? Eu já ouvi várias histórias semelhantes de um homem de Deus que fracassou como pai, e um dia ele estava no gabinete dele, no dia de aconselhamento pastoral, e a esposa chegou buscando um atendimento, né? A esposa marcou com a secretária um horário para ela poder conversar com o marido, né? Já ouvimos essas histórias, inclusive no livro aqui, esse que eu citei para vocês, o autor também fala de um filho que estava guardando dinheiro para poder pagar a hora do pai para ter um tempo com o pai, né? Porque o pai era um profissional aí autônomo, né? E tinha ali o horário da hora dele, então ele estava guardando dinheiro no cofrinho para poder pagar a hora e ter um tempo com o seu pai. Então eu quero dizer para vocês que os filhos, e aqui os pais também, eles vêm antes dos amigos, vêm antes, por exemplo, do entretenimento, porque essa história de que não tenho tempo, isso aí é uma coisa que não cola, né, queridos? Essa que é a verdade, porque nós temos tempo para tanta coisa, né? Um dia calcule quanto tempo você fica nas redes sociais, por exemplo, ali no Instagram, no WhatsApp, sei lá, Facebook, YouTube, você vai ver que sobra tempo da sua vida, se você for uma pessoa organizada. E até o autor aqui, ele vai falar de Davi, né? Ele vai falar de Jacó, e o relacionamento de Jacó com José, né? Que firmou um caráter muito positivo em José, e ele vai falar sobre Davi e os seus filhos, né? E Davi, nós sabemos, ele foi um excelente rei. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Até nós vimos na penúltima mensagem aqui, né, desse mês, que Davi ele morreu em ditosa velhice, morreu cheio de honra, cheio de riqueza, cheio de glória. Porém, Davi foi um péssimo pai, irmãos. Davi foi um péssimo pai, né? Nós vemos que os filhos dele não foram boas pessoas, né? Um dos filhos dele, por exemplo, Absalão, se rebelou contra ele, né? Quis usurpar o trono dele, quis matá-lo, e você vê no contexto que esse filho não tinha tempo com o pai ficou anos sem conversar com esse filho, e é claro que essa rebeldia também foi fruto do pecado de Davi, mas nós vemos ali um filho que não tinha uma conexão com o pai, né? Aí você vai olhar a vida de um outro filho de Davi, Adonias, diz a Bíblia, que o seu pai nunca o contrariou, nunca disse para ele, por que você age assim ou assado? Também não tinha feedback do pai. E esse filho também deu muitos problemas para Davi. Vemos um outro filho, Aminon, que cometeu um incesto com a sua meia-irmã, Tamar, né? Também consequência ali, queira ou não, do pecado de Davi, mas nós vemos que Davi não tinha conexão com seus filhos. Era um poderoso guerreiro, era um rei extremamente responsável, né? Aquela pessoa que o trabalho vai bem, né? O ministério vai bem, é um cara quando ele está nesses ambientes, mas quando ele chega em casa, ele não sabe se relacionar com as pessoas de dentro de casa, né? Então, se você quer agradar a Deus, você precisa converter o seu coração aos seus filhos, e se você é filho, você precisa converter o seu coração aos seus pais, amém? Então, como eu disse aqui, tem pessoa que não tem tempo, né, para os filhos, para os pais,
mas pode estar com os amigos, pode estar no entretenimento, pode estar nesses locais, né? Então eu digo a você que a família, ela é uma prioridade, amém? Ouça o que eu vou dizer, os seus filhos querem você, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, o seu corpo, a sua atenção, o seu interesse, a sua presença, o seu tempo, nada substitui isso. E o mesmo serve para você que é filho, seus pais também precisam desse tipo de relacionamento. Inclusive nós que temos crianças pequenas, né? Os nossos filhos, eles precisam de nós até porque eles não sabem o que é melhor para eles, né? E se você não orientar os seus filhos, saiba, os seus filhos vão mandar em você, eles vão mandar na sua casa. Então o filho, ele não pode ficar entregue a ele mesmo. Uma criança entregue a si mesma trará vergonha para os pais. É isso que a Bíblia diz. Então nós não podemos deixar os nossos filhos entregues a eles mesmos. Então, claro, eles podem expressar a opinião deles, vontade que eles têm, eles podem e devem ser ouvidos, mas eles não sabem o que é melhor para eles. Agora, nós só vamos conseguir influenciá-los se nós dedicarmos tempo para eles, né? Nós não podemos ser como aqueles filhos, né, que chegam para a mãe e dizem assim: mãe, quem que é aquele homem que sai cedinho de casa, ainda quando está escuro, e só chega à noite, quando já estou dormindo, né? Ah, esse homem é aquele homem conhecido como seu pai, né? Podemos ser assim. Nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos. Então ouçam o que eu vou dizer: presentes não substituem presença. Então a maior necessidade dos nossos filhos não são as coisas materiais, são a nossa presença. Eu me lembro quando a minha esposa começou a trabalhar fora, e ela saía cedo, chegava tarde, né, era no Batel lá que ela trabalhava, e esse trabalho durou 6 meses, né? E eu lembro que quando ela recebia o salário, ela queria compensar, né? Então ela queria comprar coisas para o Daniel, levar ele para sair, enfim. E quando deu 6 meses, eu falei: não, chega, não dá. Esse tipo de trabalho aí não vai dar certo, né? Não adianta você querer compensar a tua falta aqui com presentes ou com saídas. Pode abandonar esse trabalho, apesar de gostar muito, né? E aí mais tarde ela começou a trabalhar aqui no Vita, então um trabalho bem mais perto, bem mais próximo, né, que demandava bem menos desgaste dela, e aí foi um pouco diferente. Mas nós temos que colocar às vezes na balança, né? Se vale a pena ter mais e perder a nossa casa, ou se vale a pena ter mais tempo com a nossa família e às vezes ter uma vida mais simples, né? Eu acho que a segunda opção sempre vai ser a melhor. Então os pais convertidos aos seus filhos são pais que dedicam tempo aos seus filhos, e filhos convertidos aos seus pais são filhos também que dedicam tempo para eles, amém? Então esse é o primeiro ponto aí da mensagem. É dessa maneira que nós convertemos o nosso coração às pessoas que nós amamos. Estão me acompanhando aqui? Amém? Está recebendo aí a mensagem? Então, o segundo ponto aqui sobre esse tema é o seguinte, ó: pais convertidos aos seus filhos são exemplo para eles, são um modelo. Vamos ler Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deles. Então aqui eu vou falar mais para os pais, né? Então eu queria dizer que os pais, eles são espelhos para os filhos. Um exemplo, você já deve ter ouvido isso, vale mais do que 1000 palavras, né? Então vejam que nesse texto diz que os pais não ensinam o caminho. Os pais ensinam no caminho. É diferente, né? A gente ouve pais dizendo assim: puxa, eu ensinei o caminho de Deus para os meus filhos, eu levei eles na igreja, né, eles participaram da escola bíblica, mas não é só o caminho que eles precisam aprender, eles precisam aprender a andar no caminho. Então ensinar o seu filho no caminho é você ser um exemplo para ele, é você ser um modelo para que ele possa seguir esse modelo. Então, por exemplo, como é que os meus filhos vão aprender a falar a verdade se eu minto, por exemplo? Eles não vão aprender a falar a verdade. Como é que eles vão aprender a administrar bem as coisas de casa, as finanças, se eu sou um mau administrador? Como é que eu vou incentivar meus filhos
a estudarem se eles nunca me veem lendo, por exemplo, né? Inclusive aqui eu quero abrir um parênteses, eu nunca tive problema com relação a isso com meu filho, né? Pais, meu filho não quer saber de estudar, meu filho isso, meu filho aquilo. Eu até acho meu filho Caxias demais, vou falar a verdade, né? Mas ele sempre nos viu estudando, né? Todos os dias meu filho me viu estudando, meu filho acompanhou uma das minhas formações, a formação da minha esposa, nos via estudando, comentando sobre aquilo, vendo o nosso crescimento, e ele viu, isso é legal, isso é bom, olha só, né? Está fazendo bem para os meus pais, eles estão crescendo, então é esse tipo de caminho que eu quero seguir. Então tem pai que quer que o filho seja um leitor, um estudante, mas nunca abriu um livro, né? Eu louvo a Deus, essa semana eu estava conversando com o irmão, ele falou, consegui ler um livro esse ano. Eu falei, glória a Deus, né? É um bom começo, né? Então, o mamífero, de maneira geral, não sei se você sabe disso, ele aprende por modelação. Se você for estudar o reino animal, é claro que nós não somos animais irracionais, né? Somos seres bem mais complexos, mas todo mamífero ele aprende por modelação, e o ser humano também aprende muito por modelação, né? Então, por exemplo, como é que a leoa, né? Porque é a leoa que caça, como é que a leoa aprende a caçar? Vendo a mãe, né? Como é que, sei lá, o cachorro aprende algumas coisas ali, alguns comportamentos? Muitos deles você vai ver que ele reproduz ali da mãe, né? Se convive junto, por exemplo. Eu até lembro de uma reportagem onde uma onça, ela foi capturada, né, por alguns biólogos, provavelmente a mãe dela tinha sido abatida por caçadores, e ela era filhotinha ainda, e levaram essa onça para o cativeiro, e começaram a criar essa onça em cativeiro. E aí na reportagem o repórter perguntou, vocês vão soltar novamente essa onça no habitat natural depois de adulta, tal? E o biólogo falou, não tem como. Essa onça, se nós soltarmos ela na mata, ela vai morrer. Ela vai ser uma presa fácil, não só para caçadores, como para outros animais. Não sei se você sabe, às vezes o grupo de cateto ataca a onça, né? Se defende, e se ela não souber se defender, o grupo ali de cateto pode matar ela, né? E eles disseram, ela não sabe se defender porque ela não teve convívio com a mãe. Observando a mãe, vendo a mãe caçar, se defender, que a onça aprende a agir dessa maneira, né? Então, trazendo para a nossa vida, é mais ou menos assim que funciona também, né? Então, o meu filho e o seu filho, eles vão aprender a amar a futura esposa deles como, irmãos? Você quer que o teu filho seja um cara que ame a futura esposa dele? Então, mostra como é que se faz. Seja modelo para ele. Você, mulher, quer que a sua filha seja, né, uma mulher que honra o seu marido, uma mulher submissa, uma mulher de Deus, né, uma mulher de oração? Então, mostra para ela como se faz, né? Ou seja, nós precisamos ser bons modelos para os nossos filhos, né? E aqui modelos nós vamos ver até mesmo de pedir perdão, de sermos pessoas humildes diante deles também, né? Então os nossos filhos aprenderão a ser crentes muito pelo nosso modelo. Essa que é a verdade, passando tempo com eles. Então com os meus filhos eu ensino eles o caminho, mas também no caminho, eles passam muito tempo conosco, né? Às vezes a gente está aqui, eles estão com a gente, e vamos juntos, e veja como é que se faz, né? Então ele precisa ter, ou eles precisam ter, um modelo para que eles possam seguir, amém? Agora a realidade nem sempre é essa, né? Sabe uma realidade na igreja que a gente vê que tem pais que eles se firmam no caminho de Deus, sabe quando? Quando o filho é adolescente. Aí o filho começou a dar problema, os pais vêm para a igreja. Tem pais que querem liderar e começar o ministério de adolescentes quando os filhos deles são adolescentes, porque eles sentem a necessidade daí, né, desse tipo de coisa. Mas por que não deram um bom testemunho até esse momento? Aí quando chega na crise da adolescência, não sabe o que fazer. Aí a pessoa já está na droga, já está na prostituição, já se desviou completamente do caminho, que acontece com muitos adolescentes na igreja, né? E muitas vezes é porque o pai não dedicou tempo a esse filho, ou a mãe, né, que coloca o pai e mãe, porque não mostraram o caminho, porque não ensinaram no caminho, como está escrito aqui em Provérbios 22, 6, amém? Então eu queria desafiar a igreja a converter o coração aos filhos. Então você que é pai, e uma das maneiras de converter o seu coração aos seus filhos é você sendo
modelo aos seus filhos. Pastor, meus pais não são crentes, posso ser modelo para eles também? Com certeza, né? Uma das coisas que mexeram com os meus pais quando eu me converti, porque eu fui o primeiro, foi eles verem a mudança na minha vida, eles viram que eu mudei, eles viram que eu comecei a me interessar por outras coisas. Uma das coisas que eles me viram fazendo é estudando, né, lendo, né, buscando, tendo atitudes diferentes, né, dentro de casa, e isso também, com certeza, foi um impacto na vida deles. Então, primeira coisa, pais convertidos aos seus filhos dedicam tempo aos seus filhos. Filhos convertidos aos seus pais dedicam tempo aos seus pais. Pais convertidos aos seus filhos são exemplos, são modelos para os seus filhos. Amém? Terceira coisa, pais convertidos aos seus filhos oram por eles e os disciplinam. Isso aqui é muito importante, né? Então o pai tem que orar pelo filho, a mãe tem que orar pelo filho, né? O meu irmão está aqui no Brasil nesse momento, né? Veio da Nova Zelândia, ele disse, todo dia eu oro por esses piás, né? Falei, bênção, né? Como um filho muda a vida de uma pessoa, né? Então antes de falar de Deus para os seus filhos, nós temos que falar deles para Deus, né? Então fale dos seus filhos para Deus, né? Então consagre os seus filhos, desde o ventre, desde a concepção, já fale dos seus filhos para Deus. É claro que Deus os conhece, mas é muito importante nós cobrirmos os nossos filhos com oração, abençoar a vida deles, profetizar sobre eles, né? Enfim, né? Estar declarando as bênçãos de Deus na vida dos nossos filhos. E também nós precisamos discipliná-los, né? Não é só orar, é orar e disciplinar, né? Como eu falei para vocês aqui dos adolescentes, né, que tem crise na adolescência. Graças a Deus meu filho não passou por crise de adolescência, né? Graças a Deus. E acredito que foi por essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Foi uma pessoa também disciplinada, enfim, até alguns se surpreendem com ele, né? Pergunto, e daí como é que está a questão de namoro, de menina? Ele fala, não é tempo para isso, né? Ele diz assim, por que eu vou pensar em namorar? Mas eu preciso ter condições de manter uma esposa, né? De manter uma casa. E esse é o pensamento correto, né? Agora a gente vê, às vezes, crianças na igreja com 13 anos querendo namorar, né? Um absurdo total. E tem pais ainda que permitem, né? Então nós precisamos disciplinar os nossos filhos. Então oração, jejum e disciplina. Amém? Disciplina. Quem ama o seu filho, cedo o disciplina. É tratar o espiritual e tratar o carnal também. Saiba, não sou eu quem digo, a Bíblia diz que uma vara pode livrar a alma do seu filho do inferno. Quer que a correção seja correta? Então, em primeiro lugar, corrija com amor, não corrija com raiva. Em segundo lugar, nunca corrija o seu filho ou a sua filha em público. Não exponha eles a esse tipo de coisa. Então, corrija no particular, corrija com amor, não espere ficar com raiva. Corrija com entendimento, eles precisam saber por que eles estão sendo corrigidos, né? Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, às vezes eu apanhava do meu pai, nem sabia por quê, né? Eu apanhava do meu pai, né? Enfim, não faz sentido, ele precisa entender o que ele fez, né? Tinha pais, não sei, né? Pais mais antigos que já surravam o filho por antecipação, né? Mas eu não fiz nada, pai, não, mas já estou te batendo, prevenindo você de alguma coisa que você vai fazer de errado, né? Então esse tipo de correção não dá certo. Agora, os nossos filhos, eles precisam de disciplina. Então, oração e disciplina. Eu repito, a vara, diz a palavra de Deus, pode livrar a alma do meu filho do inferno. Eu falei aqui, né, de Adonias, um dos filhos de Davi, né? Nós vemos que Davi nunca corrigiu esse filho. Davi, ele nunca perguntou, por que você age assim, meu filho? E esse filho trouxe sérios problemas para Davi. Inclusive a própria Bíblia diz que Deus ele corrige a quem ama, assim como um pai corrige a seu filho a quem quer bem, né? Então Deus ele corrige e disciplina a todo aquele que ele recebe por filho. E os pais convertidos aos seus filhos, além de orar pelos seus filhos, também os disciplinam. Amém? Então esse é o terceiro ponto. Já estou acabando, mais 2 rapidamente aqui. O quarto ponto é o seguinte, pais convertidos aos seus filhos não tem preferência por um dos filhos. Isso aqui é muito importante também. É claro, às vezes nós vamos ter afinidade com um filho mais do que com o outro. Isso pode acontecer, mas isso não pode se manifestar
de uma maneira aberta, clara, e principalmente através do comportamento, né? Então, quando o filho percebe, puxa, meu pai ama mais meu irmão do que a mim, isso vai gerando um conflito na relação desses irmãos. Por exemplo, um é protegido, o outro não. Um ganha algo, o outro não. Um é elogiado, o outro não. Isso vai trazer problemas dentro da sua casa. Nós vemos biblicamente isso, né? Por exemplo, a história de Esaú e Jacó. Esaú era o preferido de Isaac. Jacó era o preferido de Rebeca. Nós vemos que eles tiveram um conflito muito grande. É claro que, né, a gente vê que tinha um propósito e até a história deles foi relatada para o nosso aprendizado também, né, mas gerou um conflito nessa família, né, na família ali dos descendentes de Abraão. Nós vemos também a história de José e dos seus irmãos, né? Nós vemos que Jacó também amava mais José, era o filho temporão, o filho da sua velhice, o filho da mulher que ele amava, né? Então ele amava mais a sua esposa Raquel do que a Lia, né, que era outra esposa dele. Então ele amava mais José e demonstrava isso. Por exemplo, ele mandou fazer uma túnica colorida para José, uma túnica de mangas compridas, né? Os irmãos ficaram muito bravos com José por causa disso. O que era uma túnica colorida de mangas compridas? Era uma túnica assim que só os nobres usavam. Por exemplo, não era uma túnica de trabalho. Você ia trabalhar, arar a terra, pastorear animais. Você não tinha uma túnica de manga comprida, você tinha uma túnica de manga curta, né? Então a túnica de manga comprida era para quem não trabalhava, era para um nobre. Então Jacó estava dizendo mais ou menos assim, ó, você é um filho especial, né? Você não precisa trabalhar, né? Isso foi gerando o quê? Raiva dos irmãos de José contra ele, a ponto de os irmãos de José desejarem a morte dele. Então todos, né, que têm esse tipo de comportamento, né, cedo ou tarde, terão problemas aí no relacionamento com os filhos também. Amém? Claro, você que é pai de filho único, aí você não vai ter esse problema, né? Mas aconselho você a não ser pai de filho único. É muito bom ter mais de um filho, né? Essa é a grande verdade, né? Multiplicai-vos, irmãos, né? Jogaram na nossa mente que você precisa ter poucos filhos, enfim. Eu fui influenciado por isso, deveria ter tido pelo menos mais um, né? Fiz a vasectomia depois que a Anabela nasceu e falei, puxa, devia ter tido emendado pelo menos mais um, né? Então nós precisamos amar os nossos filhos, nós precisamos transmitir a eles essa mensagem de que eles são aceitos, independente de qualquer coisa. Então esse é o quarto ponto da mensagem. E para finalizar, o quinto ponto da mensagem é o seguinte: os pais convertidos aos filhos são pais que perdoam seus filhos. E os filhos convertidos aos seus pais também são filhos que perdoam os seus pais. Então, o perdão é muito importante. Para que haja saúde num relacionamento, é necessário o perdão, porque nós vamos falhar com os nossos filhos falharão conosco, e nós precisamos aprender a perdoar, sempre ter essa porta do perdão aberta para que o relacionamento seja restaurado. Amém? Então você precisa aprender a perdoar, ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa perdoadora, ser uma pessoa humilde. Então se existe aí no seu coração alguma mágoa contra os seus pais ou contra os seus filhos, é hora de acertar. Amém? Então, por exemplo, Deus é um Deus perdoador, não é verdade? Quando você vai para Deus pedindo perdão, Ele já está ali de braços abertos para te perdoar, para te receber. Nós vemos essa figura ali na história, na parábola do filho pródigo. Quando o filho, ele se arrepende e ele entende que ele pecou contra o pai, e ele retorna à casa do pai, o pai ele está na janela olhando, e quando o filho ainda está longe, o pai já corre na direção do filho. O pai não espera nem o filho terminar a frase dele, né? Já manda trocar a roupa dele, colocar um anel no dedo, uma sandália nos pés. Então esse é o coração de Deus. Quando você está ali ameaçando, Senhor, me perdoa, estou voltando, Ele já está te perdoando. E assim deve ser também o nosso coração, um coração flexível. Não seja uma pessoa extremamente rígida dentro da sua casa, né? Ninguém cresce saudável emocionalmente e espiritualmente no ambiente de rigidez, por exemplo. Eu me lembro da história de um menino, e esse menino veio a se suicidar. E ele se suicidou porque ele colou numa prova da escola. Por quê? Ele colou na prova e foi pego.
E aí o pai dele ia ficar sabendo. E o ambiente em casa era tão rígido que ele preferiu tirar a sua própria vida do que passar pela aprovação do pai dele ficar sabendo que ele havia colado na prova, né? Então, não pode ter esse tipo de ambiente. A nossa casa não pode ser esse tipo de ambiente. É claro que precisa ter disciplina, correção, mas sempre com flexibilidade, irmãos, né? Então, é um ambiente de perdão, né? Os nossos filhos precisam saber, ó, por pior coisa que eu tenha feito, eu posso ir para o meu pai, abrir meu coração para ele, para minha mãe, e eles vão me acolher. Eles podem até me corrigir, eles podem, né, me dar um castigo, algo assim, mas eles vão me amar, eles vão me acolher, eles vão me entender, né? A família precisa ser esse local. Então, pais convertidos aos seus filhos são pais que perdoam seus filhos. E filhos convertidos aos seus pais também são filhos que perdoam os seus pais. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração. Já quero chamar aqui o louvor aqui à frente.